Fala galera! Às vezes umas questões completamente aleatórias surgem na nossa cabeça. Por exemplo, por que alguns uniformes de médicos são verdes e não brancos? Por que os piratas usam brinco? Por que quando ficamos resfriados, geralmente entope uma narina e não as duas ao mesmo tempo? Não se preocupe, já encontramos todas as respostas para você. Vamos lá! Essa história misteriosa aconteceu pela primeira vez nos longínquos anos 70. Uma vez no estado de Oregon, um cachalote de 8 toneladas ficou encalhada na praia. E depois de alguns dias, ela explodiu. Os moradores locais não conseguiam entender o que estava acontecendo, mas logo descobriram que o animal tinha sido explodido pelas autoridades locais para que fosse mais fácil retirar seus restos mortais da praia. Channel switched. Over. Desde então, incidentes semelhantes ocorreram mais de uma vez nas praias ao redor do mundo. E nestes casos, eles não tiveram nada a ver com explosivos. Então, o que faz as baleias mortas explodirem naturalmente? É tudo uma questão de processos naturais de decomposição. Os gases naturais se acumulam dentro do mamífero e, em algum momento, os tecidos simplesmente não conseguem resistir. Você já reparou na estranha concavidade no fundo de uma garrafa de vinho? Esse negócio tem até um nome, punt. Ele surgiu por acaso. E o que acontece é que antes não havia equipamentos que fizessem garrafas com fundo plano. Desde então, equipamentos para isso já foram inventados centenas de vezes. Mas o punt permaneceu. E não só como uma homenagem à tradição, mas também como um detalhe muito útil. É simplesmente mais fácil transportar, segurar e colocar em uma superfície úmida as garrafas com esse formato. Além disso, a concavidade coleta sedimentos presentes em qualquer vinho e que você realmente não quer que caia na taça. Alguém ainda se lembra como todo mundo era doido por plástico bolha antes ou já tentou apagar completamente essas memórias? Na verdade, esse plástico não foi inventado para ser um anti-estresse e nem mesmo para embalar itens frágeis. Na verdade, os engenheiros que o inventaram queriam aplicá-lo no campo da construção, mais especificamente como um papel de parede tridimensional. Como você pode imaginar, essa opção de design tão estranha não inspirou ninguém, mas as startups rapidamente acharam uma solução e redirecionaram a produção para outra área, desta vez com muito sucesso. Queremos propor um experimento simples. Pegue um fósforo, acenda-o em uma sala mal iluminada e o aproxime da parede. Alerta de spoiler. Na superfície você verá apenas a sombra da mão e do fósforo. A chama não terá uma sombra. Pelo menos, não uma sombra exata. O motivo é óbvio. A sombra só aparece quando há algum obstáculo no caminho da luz. E o fogo não o é. Portanto, não projeta sombra. Se você é daquelas pessoas que no avião adora sentar-se perto da janela e observar o que está acontecendo ao seu redor, já deve ter notado um detalhe curioso. Na pista, você sempre pode ver números estranhos, e eles são sempre diferentes. Para que será que eles servem? Na pista há sempre 2 números no intervalo, de 1 a 36. Este é um valor abreviado em graus e indica a localização da faixa em relação à orientação magnética da Terra. Não entraremos em detalhes, vamos apenas dizer que os pilotos precisam desses dados para pousar com segurança em qualquer situação. Afinal, os equipamentos às vezes também falham. Onde os pássaros passam a maior parte do tempo? No céu, é claro, e também nos galhos das árvores, e eles dormem justamente sobre eles. Isso levanta uma questão óbvia. Como eles conseguem não cair? Bem, a evolução cuidou disso há muito tempo. Antes de adormecer, os pássaros flexionam levemente as patas e agarram com firmeza as garras em um galho ou outra superfície. Sua anatomia é projetada de tal forma que, nesta posição, os dedos definitivamente não se abrirão. Isso porque o tendão flexor da ave está diretamente conectado às garras. Focas e gatos têm mais em comum do que você imagina. Eles têm, pelo menos, um belo bigode em comum. E ambos os animais precisam deles para os mesmos fins. Na verdade, o correto é chamar esse órgão não de bigode, e sim de vibriças. Elas estão diretamente relacionadas ao sentido do tato. Na verdade, cada vibriça é um sensor que transmite muitos sinais ao cérebro do gato, foca e alguns outros animais o tempo todo. Com a ajuda desses sensores, os animais recebem informações sobre o mundo ao seu redor. Eles calculam o tamanho dos saltos, as dimensões dos objetos e a distância até eles. E também analisam a qualidade da comida. Você provavelmente sabe que nunca deve colocar louças de metal no micro-ondas, mas você já ouviu falar do que acontece no forno de micro-ondas com as uvas? Sim, elas fazem um verdadeiro Armagedon lá dentro. Elas começam a brilhar e cuspir plasma. Wow, there it goes. Durante muito tempo, histórias sobre esse fenômeno misterioso circularam na internet, e ninguém sabia realmente explicar o que estava conectado. Descobriu-se que a resposta não estava inteiramente nas uvas. Na verdade, o mesmo efeito pode ser obtido com qualquer outro aquoso esférico que esteja próximo um do outro. A energia das micro-ondas carrega os eletrólitos no líquido, como se uma ponte de energia aparecesse entre as duas metades. O resultado disso é o show de fogos de artifício que vemos.
Um fato estranho: em qualquer esporte coletivo, o treinador pode ser instantaneamente diferenciado dos jogadores simplesmente porque ele está vestido de outro jeito. Mas no beisebol, as coisas são diferentes. Nele, o treinador usa exatamente o mesmo uniforme que todos os outros jogadores. Por quê? Bem, simplesmente aconteceu assim. Anteriormente, o treinador também era o capitão e, portanto, também entrava em campo com o restante da equipe. Com o tempo, esses papéis foram se dividindo, mas o costume do uniforme permaneceu. Esta foto poderia ter se tornado um meme se não fosse tão triste. O que acontece é que as morsas muitas vezes pulam das rochas e, portanto, se condenam à morte. Isso ocorre porque os pobres animais se confundem com blocos de gelo e deles não é tão perigoso pular, claro. Existem várias explicações para isso. Alguns biólogos estão convencidos de que o problema é o aquecimento global, ou seja, as morsas simplesmente não têm blocos de gelo suficientes e se comportam de maneira irracional. Outros argumentam que as morsas simplesmente se escondem de predadores nas rochas e, ao perceberem que não há para onde correr, elas pulam de desespero. Você sabia que um polvo tem 3 corações? Além disso, ele também tem sangue azul. Isso está diretamente relacionado ao seu habitat. O que acontece é que os polvos vivem em grandes profundidades, onde faz frio e há pouco oxigênio. Por isso, o seu sangue não contém hemoglobina, como o dos humanos, e sim hemocianina. Essa proteína é mais eficiente no transporte de oxigênio e também contém uma alta concentração de cobre. Além disso, ela é azul, ao contrário do ferro. Parece que o branco é a cor mais lógica para um uniforme médico, mas por alguma razão, nem todos os médicos usam roupas nesse tom específico. E durante as cirurgias, você não os verá de jeito nenhum. Nelas, os uniformes costumam ser azuis ou verdes. Alguma ideia do porquê? Olhe para a roda de cores. O que está diretamente oposto ao vermelho? A cor do sangue? Isso mesmo, azul e verde. É por isso que durante as operações, esse é o tom de uniforme que ajuda os cirurgiões a não forçar tanto os olhos e enxergar melhor. Apostamos que você não sabe o significado real da palavra spam. Isso porque, inicialmente, ela não tinha nada a ver com campanhas de e-mail irritantes. A palavra apareceu há quase 90 anos. Esse era o nome de um presunto enlatado, que, aliás, ainda pode ser comprado nos Estados Unidos hoje em dia. Mas qual é a conexão aqui? É simples. Em algum momento, havia muita comida enlatada e o fabricante precisava vender com urgência esses produtos antes do fim do prazo de validade. Os anúncios de presunto em lata apareceram basicamente em todos os lugares. Certa vez, um comediante britânico fez piada sobre isso, e desde então a palavra spam virou sinônimo para o marketing intrusivo entre as pessoas que falam inglês. Você deve ter notado que na maioria dos países, no capô dos veículos de emergência, a palavra ambulância está escrita ao contrário. Você consegue adivinhar para que serve isso? Para que outros motoristas entendam imediatamente esta inscrição no retrovisor, que, como todos sabem, inverte tudo. Não há nada de agradável em um nariz entupido, mas o bom é que, pelo menos, ambas as narinas não costumam ficar entupidas ao mesmo tempo. A propósito, por que isso acontece? É inacreditável, mas é verdade. Durante o dia, nossas narinas se alternam, assumindo a maior parte do trabalho, uma de cada vez. Este fenômeno tem um nome: ciclo nasal. Você já deve ter ouvido que nem todos os mosquitos chupam sangue, apenas as fêmeas. Você sabe por quê? Esses insetos precisam de sangue justamente para a maturação de seus ovos, ou seja, não haverá filhote sem ele. Já os machos só precisam de água e néctar de flores para a reprodução e para uma vida feliz. O segundo acessório mais popular no arsenal do pirata é o brinco na orelha. Nunca se perguntou para que ele precisa disso? Há um monte de versões. A mais óbvia diz que é para mostrar sua riqueza e mostrar que é parte de uma casta particular. Além disso, alguns piratas acreditavam nas propriedades curativas das joias e as usavam como talismãs. E os brincos também eram uma espécie de contribuição para o seu próprio funeral digno. Por exemplo, se um estranho encontrar o corpo do pirata, então por causa desse presente caro dos mortos, ele se dará o trabalho de enterrá-lo com todas as honras. O Amazonas não é apenas o rio mais profundo do mundo, mas também um dos poucos rios sobre o qual nenhuma ponte foi construída. Nenhuminha. Nos seus 6.500 quilômetros, não há nenhuma travessia. Apenas uma, mas sobre um afluente, não sobre a principal artéria de água. Qual é a razão? É muito arriscado. Só isso. As margens do Amazonas sofrem erosão constantemente e o nível da água é muito variável. Imagine só, em tempos normais, a largura do rio pode ser de 4 a 5 quilômetros. Na estação chuvosa, esse número quadruplica. Além disso, a bacia do Amazonas é extremamente pouco povoada. Portanto, as pontes realmente não fazem muita falta. Admita, você ficou incomodado com essas cenas? E por um bom motivo. É melhor manter distância das assídias. Elas são terrivelmente assustadoras. Agora, contaremos apenas um fato sobre essas criaturas. Elas podem comer seus próprios cérebros. Na verdade, é isso que elas fazem. Assim que acumulam comida suficiente, encontram um lugar isolado onde podem passar o resto de suas vidas. Esse comportamento é explicado pela simples economia de energia, já que o cérebro a consome sem piedade. A propósito, nos humanos também, mais da metade das calorias consumidas podem ir para o funcionamento do cérebro, em condições de intenso trabalho intelectual.
Se você estiver em Hong Kong um dia, notará uma característica estranha, uns buracos enormes em alguns arranha-céus. O que é isso? Uma decisão de design estranha ou alguma espécie de know-how de engenharia? No fim das contas, esses buracos não têm um propósito prático. A culpa é do Feng Shui. Os chineses chamam os buracos nos edifícios de portões do dragão e acreditam que com eles se facilita o movimento de criaturas míticas entre as montanhas e o oceano. Você já assistiu a filmes em que o personagem principal sofre um terrível acidente e de repente sua memória é apagada? Sempre fomos atormentados pela seguinte pergunta: como uma pessoa que não lembra nem o próprio nome consegue não esquecer a língua com a qual se comunica? E esse é um caso que funciona que nem andar de bicicleta. Depois de aprender isso uma vez, é muito provável que a pessoa nunca desaprenda. Isso porque a responsável pela fala, assim como por andar de bicicleta ou amarrar cadarços, é a memória muscular de nosso cérebro. E essa parte geralmente não é afetada com a amnésia. Você já viu como os incêndios florestais são apagados? Não com simples água, como se poderia pensar. Em vez disso, os aviões lançam um líquido vermelho do céu. Este é um composto retardador de chamas especial. Em outras palavras, é uma mistura de água com um fertilizante especial. Ele retarda a propagação do fogo, é absorvido pela madeira por um longo tempo e funciona com muito mais eficiência do que a água comum.